Oi pessoal, tudo bem? Estamos aqui no Parque Vila Lobos, um espaço super legal da Total Pass e tomando aquele café aqui ó, na Futuro. Então bora que nós estamos aqui com uma convidada mega especial que eu tenho um carinho muito grande por ela e ela vai contar sobre a vida, sobre os treinos, sobre a profissão dela que você nem imagina, que é genial. Então acompanha a gente aqui no BNA TV que vocês vão adorar essa entrevista. Hoje a nossa convidada é Nani Molina. Vou pedir para ela se apresentar, falar um pouquinho da vida dela, dos objetivos, para a gente começar o nosso papo. Bom dia. Bom dia, Carol. Obrigada, Nani. Eu que agradeço o convite. Então me fala da sua profissão, se apresenta para o pessoal que ainda não te conhece. Bom, sou a Nani, né? Na verdade, Janaína Molina. Já desde os 22, estou com 39 já, uns bons anos. Eu trabalho com beleza, eu gosto de deixar as pessoas mais bonitas, eu mexo com cabelo. Sou cabeleireira. Uma excelente cabeleireira, tá? Deixa as mulheres mais bonitas, né? Ela realça a beleza, né? Exatamente. Desculpe, né? A mulher já é bonita, você só deixa ela bem melhor. É a moldura do quadro. É isso aí. Inclusive, muitas mulheres, como nós, correm, que tem a rotina, a Nani ajuda nessa parte, né? Deixar os nossos cabelos mais alinhados, né? Porque olha, vou te falar, a vida de corredora não é fácil com os cabelos, né, Nani? Arruma hoje e já vai suar. Amanhã, exatamente. Ô, Nani, e aí, vamos falar um pouco dessa sua última maratona, Tóquio, que é uma das maratonas mais desejadas, né? Acho que todo corredor tem esse sonho, né, de ir para Tóquio e tal. E você conseguiu ir para Tóquio e você conseguiu o seu sub-3 tão sonhado. Como é que foi a sua rotina de treinos? Como que foi para você chegar num ponto de uma corredora ser sub-3, uma corredora mulher que a gente sabe, a gente que treina, a gente que corre, sabe que não é fácil. E juntar rotina de treinos, trabalho e a sua vida, né, pessoal? Como que você conseguiu encaixar tudo isso e ainda ser uma corredora top sub-3? Pois é, um sonho de anos, né? Eu fiquei sabendo de Tóquio quando eu tava em Berlim, né? Nem tinha completado ainda a maratona. Foi no sábado, que se eu não me engano, que saiu o resultado. E a gente tava no metrô, assim, indo pra uma loja. E aí saiu o resultado, eu falei pro meu marido, eu falei, Gia, nem vou olhar, porque tanto tempo batendo na trave, né? Sei lá quantos anos tentando. E aí eu abri o e-mail branco, assim, e aí eu fui descendo, aí embaixo tava escrito em vermelho, Select. Aí eu olhei e falei, será? Aí eu mostrei pra ele só balançou a cabeça. Eu falei, nossa, eu nem fiz Berlim ainda, e tinha saído Tóquio. Berlim foi setembro, sabia que março seria Tóquio. Então, já fiquei animada, mas como eu tinha corrido Berlim ainda, não tinha nenhum plano, assim, né? Queria já meu sub-3, já tem um tempo, né? E tava batendo na trave. E aí chegou Tóquio. E, assim, eu fui treinando, como em todas as provas. Eu sempre me dediquei muito pra tentar esse sub-3, né? Tentei muito não, né? Desse tempo todo que eu corro, eu acho que tem mais ou menos uns 6, 7 anos. Um pouco começou na pandemia, isso de tentar ser rápida, de conseguir performance. Sempre vinha batendo na trave, não tava dando certo. E aí, Tóquio, eu tive muita ajuda, muita gente acho que confiava mais em mim do que eu mesma. Todo mundo falando, ele tá nas suas pernas, o sub-3, o que acontece? Mas a cabeça eu acho que ainda tava meio travada, né? Então eu tive muita ajuda de amigos, de pessoas assim que foram presentes na minha vida e me geraram, acho que essa confiança que faltava, né? Teve troca de assessoria quase no final do ciclo. E isso me ajudou muito, eu acho que realmente foi nesse ponto que eu consegui virar a chave e acreditar um pouco mais em mim. Porque a gente treina, se dedica, mas eu acho que a cabeça conta muito, muito, e contou muito em Tóquio pra mim, né? E nessa nova assessoria, com o novo treinador, com amigos, que assim, nesse ciclo eu falo que Deus foi muito grandioso comigo, porque além de eu ter conseguido o meu sonho, ele trouxe para perto de mim muitas pessoas, uma amiga que eu amo e amigos também que me ajudaram a destravar esses pensamentos e perceber que eu conseguia, né? E aí, o meu novo treinador conseguiu também encaixar treinos, me deixar forte mentalmente e falou de sair em Tóquio. Rotina de treino, eu sempre, assim, fui muito esforçada em relação a entregar treino. Para mim,
Treinar é que nem comer, dormir. Eu preciso pra viver, né? Então, eu tinha cliente 7 horas da manhã e tinha um treino longo lá, vamos começar às 4, sozinha, eu e Deus, vamos pra rua, eu e Deus. 4 horas da manhã. Não, é inegociável não treinar, pra mim, né? E esse é um esforço que, às vezes, pra gente, como tem uma rotina fora do esporte, porque nem todo mundo tem o tempo de fazer tudo tranquilo, de não ter um compromisso fora, para encaixar. Então, essa questão de encaixar o seu treino dentro da sua rotina é a maior dificuldade que eu acho. Principalmente quando você pega um treino tão forte para conseguir correr um sub-3, que a gente sabe que é difícil, que exige dedicação, não só da corrida, mas de alimentação, de fortalecimento e tal. Então, para você que tem uma rotina de fim de semana, inclusive, né? Porque às vezes o atendimento das suas clientes não é só durante a semana. É uma dificuldade, né? Para conseguir encaixar. Desde que eu comecei a atender a domicílio, né? Que eu mudei um pouco, eu saí de salão. Tem mais ou menos também esse tempo que eu tentei começar a performar mais. Eu trabalho de domingo a domingo, se deixar, todos os dias. Eu vou adequando da maneira que dá, né? Da maneira que é necessário. Você consegue, com o seu trabalho, eu acho que fica mais flexível para você encaixar seus treinos, os seus horários com o trabalho, né? Porque no salão, acho que você tem que cumprir horário, aí já é uma coisa mais... Normalmente cabeleireira seja autônoma, né? Mas a gente tem horário pra entrar, horário pra sair. Então seria muito mais difícil. Então nessa minha rotina eu consigo jogar uma cliente por um pouquinho mais tarde. Mas eu confesso pra você, eu prefiro até continuar marcando cliente cedo, porque eu prefiro treinar cedo. Sim. Eu me sinto bem, sabe aquela sensação? Eu tô indo pra rua 4h30 da manhã e eu tô fazendo algo que poucas pessoas fazem. Isso me dá um... É um dever cumprido também. Também, né? mas me dá uma sensação de tipo, eu sou diferente, eu faço algo que poucas pessoas fazem. E eu não sei, isso pra mim, de certa forma, Uma sensação boa, né? De fazer de bem-estar, né? E aí, o que acontece? Você vai para Tóquio, você consegue o seu sub-3, mas você saiu de lá com uma outra experiência diferente. E a gente queria saber como que você lidou com isso, como que você enfrentou isso, e até para a gente saber que você saiu até mais fortalecida de tudo que te ocorreu em Boston, desculpa. Olha, eu tô com Boston ainda, tá? Na cabeça. Tudo que você conquistou em Tóquio, eu acho que foi muito mais que uma medalha e um sub-3. Com certeza. Algo que eu tenho que ser muito agradecida. Eu tenho que dormir agradecendo, acordar agradecendo, passar o dia agradecendo. Tóquio foi um sonho. Eu acho que foi a melhor prova até hoje da minha vida. Eu fui muito forte em todos os sentidos. E eu saí de Tóquio, como que eu posso dizer? Eu tive um problema que eu não soube durante a prova. Eu achei que era uma emoção, que era por estar vivendo algo que eu nunca imaginei na vida viver ou conseguir fazer, correr tão rápido. Tive períodos na prova que eu não estava muito bem, assim, tive umas tonturas. Mas, enfim, lá mesmo eu não fiquei sabendo do problema que eu tive, né? E depois de um tempo que eu cheguei aqui no Brasil, eu não queria muito expor, porque eu acho que eu nunca gostei eu nunca gostei de expor fragilidade, né? Eu acho que a gente não precisa ficar mostrando as coisas ruins da vida da gente. Sendo que eu também sei que é necessário. É bom eu saber, se aconteceu alguma coisa ruim com ela. Porque eu também me sinto humana, né? Mas eu também não acho que eu preciso, sei lá, expor tanta coisa ruim. Pra mim, de certa forma, expor fragilidade não é legal. Eu me sinto fraca. Mas eu tive uma dessecção da artéria vertebral durante o percurso da maratona, pelo esforço, pelo estresse todo, porque, assim, já tem um tempo, né, que eu tenho tentado vinha tentando esse sub-13, então eu tava muito tensa. Com tudo que vinha acontecendo, eu coloquei uma pressão em mim maior do que qualquer outra pessoa para conseguir isso. Uma viagem longa também, né? A gente voou Tóquio não é para chegar, a gente trocou muito de hotel, como eu fui muito antes, então assim, dormi em travesseiro diferente, cama diferente. Então isso tudo me gerou uma pressão no pescoço muito grande e eu nunca imaginei na vida que uma dor no pescoço pudesse ser algo muito grave. Tava imaginando que realmente era muscular, mas não, foi uma dessecção da artéria. Na verdade, a gente tem umas paredes na artéria e uma delas se rompeu, né? Durante a prova. E eu tive isso em Tóquio, passei mal. Consegui comemorar, terminei, olhei no relógio e falei, nossa, consegui. Ainda pensei, meu Deus, se eu não tivesse parado 2 períodos na prova, eu teria ido melhor. Falei, nossa, eu posso coisas difíceis. Fiquei feliz da vida, gravei vídeo, liguei pro meu marido, toda emocionada. Passou um tempo, encontrei com ele, sentei, conversei. Na hora que eu fui levantar, meu Deus, isso sou eu. Aí tá ser mal. Tive que pedir ajuda, fui pra tenda.
um caos, porque eles não falam inglês, falam japonês, Vinícius desesperado, enfim. Mas consegui voltar pro hotel, tomei um remédio, fiquei lá deitada, meio enjoada, todo mundo comemorando, eu querendo comemorar esse tão sonhado sub-3, mas eu não consegui. Segunda-feira ainda fiquei em Tóquio, tava meio assim, mas achei que era por conta do esforço da prova. Voei pro Brasil, 24 horas de voo. E aí, chegando aqui no Brasil, eu fui fazer um trote, porque eu já tinha um treino, né? E normalmente a gente viaja, assim, eu chego em casa e vou correr, porque eu sei que depois que eu corro, eu fico melhor, sem o rendimento. Eu falei, tinha roupa pra lavar, coisa pra fazer, mas eu falei, não, vou correr. Aí fui correr, e nisso que eu fui correr, eu tive uma isquemia, eu tive um AIT, um AVC transitório. E foi tudo gerado por conta da dessecção, voo longo até o Brasil, cheguei no Brasil, fui correr e tive essa dessecção. Passei mal durante esse treino. Quarta-feira cheguei no Brasil, quarta-feira fui pro hospital, fiquei internada na UTI de quarta até sábado. E lá que você foi descobrir o que realmente tinha acontecido. Porque a gente sabe que, às vezes, por conta do esforço, o pós-prova nem sempre é, né, fácil para todo mundo, principalmente depois de uma maratona muito forte. Então, você vê, às vezes sempre acha que é normal, até que acontece alguma coisa que não é. Né? E foi isso que te levou e que na verdade não é normal, né? Assim, não é uma ocorrência, pelo menos que a gente tem dados, assim, notícias que ocorrem, né? Soube. Até meu outro treinador tinha falado, porque quando eu fiz Amsterdã em 2024, eu fiz a prova e no mesmo dia eu voei. A gente fez a prova, saiu da prova, foi para o apartamento, tomou banho e foi para o aeroporto e voei. E eu cheguei aqui no Brasil e ele falou, nossa, mas você foi louca. E normalmente, depois que eu passei com o médico, eles pedem 48 horas depois que você faz um esforço muito grande para você poder voar. E você acha? A gente nunca imaginei nisso, porque também nunca tive que passar com o médico antes, assim, sei lá, sobre algum problema vascular. Sabia que tinha que voar de meia, essas coisas, mas nunca pensei em um esforço muito grande e o tempo para voar. Um toque, querendo ou não, eu fiquei ainda segunda-feira, né? A gente voou na terça-feira, mas mesmo assim foi um voo longo e por conta do problema que eu tive, agregou e juntou e foi no que desencadeou a ter esse AIT e esse problema. Mas eles são, porque eu acho que eu precisava aprender, porque minha vida estava baseada nesse sub-3. Eu acho que eu fiquei tão focada nisso que eu comia para correr, eu dormia para correr, eu vivia para correr, me afastei de lugares, vamos sair, vamos nisso. Não, eu tenho que acordar cedo porque amanhã eu vou treinar. Eu tenho que fazer isso porque amanhã eu vou treinar. E a vida é além disso, né? Sim. E eu tava muito focada nisso. Eu sei que eu vivo muito, a corrida me ajuda muito a ser centrada, a ser uma pessoa melhor. Mas eu não preciso viver só por isso, né? A vida não é só isso. Exatamente. Tem outras atividades e outras coisas legais, né? E interessantes para se fazer. E você continua treinando do mesmo jeito. E continua sendo feliz do mesmo jeito. É um número, né? Que a gente vai se colocando em tensão. E assim, eu fico pensando hoje, óbvio que eu quero melhorar, óbvio que eu quero continuar correndo, eu quero superar meus tempos. Se eu quero de novo uma maratona sub-3, não sei, porque dói. Independente do que eu passei, dói. Dói muito treinar, como a Carol falou. Você pensar em treinar para uma maratona sub-3 é que eu tive muita gente que me ajudou. Tive grupos na USP que falaram, não, você tem um treino de quanto hoje? Vamos. Pegava pelotão, saia comigo, vamos embora que você consegue. Isso que eu falei, teve pessoas que acreditaram mais em mim do que eu mesma para conseguir fazer dar certo, porque é dedicação. Muita, muita dedicação. Inclusive, às vezes a dedicação é difícil, mas se a gente precisa de uma alimentação legal, olha as opções que o futuro tem pra gente aqui. Né? Muito legais, saudáveis, sem você perder o seu foco. Então, pessoal, para quem vem aqui para o parque treinar, depois no café da manhã, vem aqui na Futuro comer. Olha que legal que a gente tem aqui. Então, falamos de Tóquio, né, que foi sensacional, apesar, lógico, né, do ocorrido, mas acho que tudo serve de aprendizado nessa vida, né? Mas e antes? Como que foi antes? Para você chegar até Tóquio. Quais as etapas que a Nani percorreu para fazer esse caminho de uma maratona sub-3? Como que começou a correr? Como que pintou esse desejo de ser essa atleta sensacional que você é hoje? Faz tempo, né? Acho que comecei com 22 anos, eu comecei a correr para emagrecer, como que eu acho que muitas mulheres. Eu comecei a trabalhar com 17 anos em salão, mas eu nunca fui muito ligada a corpo. Eu sempre fui mais cheinha, assim, mais gordinha, chuchuda e tal. E aí eu lembro que
eu tava um dia assim atendendo e aí tinha várias manicures perto e aí elas começaram a se olhar no espelho e falaram, nossa, meu braço tá grande. E eu comecei a me olhar no espelho também e falar, nossa, mas eu também tô meio gorda. O que será que eu posso fazer? Mas eu, assim, nunca foi algo que o corpo perfeito foi algo que eu quis muito, né? E aí, tinha um tal de meta real, fazer algumas coisas, vamos tentar? E aí a gente começou a estipular metas. Quanto é que a gente vai emagrecer na semana? Meu marido estava se formando em esporte, na época namorado, né? E ele jogava tênis. E aí ele ia pra parque no final de semana jogar. E aí eu dormia de final de semana na casa dele. E a gente começou a sair de domingo de manhã, porque no sábado eu ia pra salão. Ele ia jogar e eu percebi que no parque eu conseguia... Além de... Eu via as pessoas correndo, né? Mas aí eu andava. E eu comecei a perceber que eu comecei a correr. E conseguia dar voltas completas. E isso eu fui indo. Passei acho que mais de um ano ali indo pro parque, correndo. Eu ainda mandava mensagem pra ele. Olha, Vi, hoje eu consegui correr 10, 15, mas sozinha, sem planilha. E aí ele me inscreveu na minha primeira prova de corrida. E a minha primeira prova de corrida foi de 16 quilômetros. Tênis da vida. E aí, numa dessas provas, eu correndo, viraram e falaram, nossa, você correu bem. Eu acho que eu fiz num pace de 5, os 16 quilômetros. E eu consegui. E aí, você participa da primeira prova, parece que desencadeia. Sim. Você gosta do clima. E aí, eu fui correndo sozinha. E aí, de 16, consegui fazer uma meia maratona. E aí, fui sabendo um pouco mais desse mundo de corrida. E foi quando eu falei, nossa, eu quero fazer uma maratona. Mas aí ele virou e falou pra mim, não, pra fazer uma maratona sozinha não dá. E aí lá na ABC eu procurei uma assessoria e entrei num grupo de corridas. E aí no primeiro ano que eu fiz minha maratona, eu fiz São Paulo, que foi abril, no começo de abril. Que não é uma maratona fácil. Todo mundo fala, nossa, a primeira maratona você tava 3,58 sofrido, mas você tava com 20 e poucos anos. Nem me ligava por tempo. Nossa, consegui terminar a maratona. Fiz São Paulo em abril, no começo de abril, e Rio no final de maio. Foi 2 maratonas seguidas, 3,58, 13,45. Eu consegui, assim. Você já é um bem progresso. fora da média, né? Já dá pra perceber que tem força, né? E aí, nisso, o grupo de corrida que eu fazia parte na ABC, eles montaram um grupo de trail. Eles faziam provas de montanha. E aí, eu me vi num grupo, eu corria muito sozinha, me vi num grupo, e aí, vamos. E aí, comecei a fazer treinos em terra, e aí, vamos para provas de corrida em montanha, vamos. Serra do Japi, Garatá, UD. E aí, nisso, eu fiz algumas maratonas de montanha. E aí, vamos fazer ultra. O que é ultra? Fazer acima de 42? Vamos, dá. E aí, nisso, eu fiz algumas ultras. Fiz Brasil Rage de 70, Bertioga Maresia 75. Muito. Essa! Eu era novinha, eu tava com 20 e poucos anos, então eu não sentia. Então eu fui só indo. Mas eu não pensava em performar. Eu pensava em conseguir concluir. Nisso se passaram 22 maratonas, né? Mas pra performar mesmo, eu acho que a partir de Lima, que eu vi que eu conseguia correr rápido. Lima eu fiz em 2023. E a partir daí eu tentei melhorar meus tempos. Comecei a pegar pódio em rua, em provas menores. Percebi que eu podia. Mas assim, sempre sem cobrança. Minhas melhores provas foram as provas que eu não me cobrei. Porque as provas que eu fui me cobrando foram... Tirando Tóquio, não deu muito certo. Porque a cabeça 70, às vezes até mais, né, por cento. Se você tá bem treinada, mas a sua cabeça não funciona no dia, parece que treinamento assim, nenhum. Eu fazia meus treinos fortes no sábado, aí chegava domingo, tinha prova, eu ia despretensiosa, aí acabava ganhando as provas. Mas eu acho que o corredor tinha que estar sempre esse pensamento, né? Sim. De tornar as coisas mais leves, mais tranquilas, né? É que nem sempre é assim, e às vezes a cabeça não acompanha o que a gente gostaria, né, de fazer no dia e tal. Mas eu acho que para você, Nani, eu acho que você tem tanta... como é que eu posso falar? Você é tão firme nas coisas que você deseja, que mesmo você tendo assim um pensamento em Tóquio, tanta dedicação que você teve, eu acho que mesmo assim ocorreu tudo certo. Deu tudo certo. Eu acho que foi o seu auge como corredora, como pessoa, como mulher. Eu tenho assim uma admiração por você imensa. É assim.
E eu acho que você conseguiu, eu acho que isso é muito importante, né? Eu acho que isso, para quem te segue, para quem te admira, eu acho que, mesmo você tendo passado por esses perrengues, eu acho que foi, assim, uma demonstração para as mulheres fortes, né? Um exemplo de mulher forte que eu acho que você é. Ai, também. E mostrar que Deus cuida da gente em todos os sentidos. Com certeza. Ele sabe o desejo do nosso coração e ele cuida de cada detalhe. E é sempre na hora que tem que ser, né? A gente acha que não, às vezes a gente quer pra ontem, mas no fim você percebe que você tinha que percorrer aquele caminho para chegar naquilo, né? A gente falou da Nani profissional, da Dani corredora, a gente chega num ponto que as pessoas pressionam, tipo, você vai ter filhos, você vai... E o esporte, de alguma forma, influenciou as suas escolhas nessa questão? De ter filhos, por exemplo, porque a gente sabe que a dedicação muda. Quando eu comecei a correr, praticamente um pouquinho antes, eu comecei a correr, logo eu casei. E aí, sim, vem de uma época, né, querendo ou não, que a pressão para ter filho era um pouco maior. Lembro que eu casei e todo mundo falava, nossa, e agora vai vir neném, isso aqui. Mas a gente sempre foi muito, tudo no seu tempo, e de somar por A mais B, vai dar certo? Meu marido é muito metódico, então... Eu acho que isso, no começo, eu não era tanto, eu era mais impulsiva. Então, eu quero ter filho. Mas depois a gente começou a ver, e aí a corrida entrou, e aí eu comecei a perceber que seria muito mais difícil. Sim. Se eu tivesse um filho, continuar correndo. Eu não posso falar que hoje isso me quebrou não, né? Assim, mas eu fui um pouco mais... cautelosa para decidir. Também assim, eu penso em mim em primeiro lugar, porque eu acho que para você ter um filho hoje em dia, você tem que se doar 100%, para você criar um bom ser humano no mundo que a gente vive hoje. Eu confesso que eu voltei de Tóquio querendo ser mãe. Até a gente chegou e a gente olhou um pro outro e falou assim, nossa, será que a gente quer? Né? Mas aí depois você entra realmente no país que você vive, na real situação, e aí expande. É mais difícil. Eu acho que nem em relação a esperar, porque eu já tô já passei dos 45 de segundo tempo, né? Eu acho que é tudo mais difícil. Eu nunca quis ser uma mãe velha, porque eu acho que a gente tem que, sei lá, ter condições e pra poder me dedicar a 100%, eu seria egoísta, a palavra que eu queria falar, né? Eu acho que eu fui egoísta e ainda sou egoísta, porque eu vou ter que abrir mão de mim. E eu não tô pronta pra isso, eu acho que eu nem quero. Às vezes é uma pressão mais de fora do que da gente mesmo, porque não necessariamente você precisa ser aquela receita de bolo que você casa, você tem... E tudo bem, né? Tudo bem você escolher não ter, né? Exato. E viver outras coisas, né? E aí foi uma decisão. Ele sempre falava, olha, se você quiser a gente tem, mas ter filho, eu acho que os dois têm que querer muito, né? Nunca foi um sonho dele. Eu acho que talvez por ser menina, mulher, passar por isso... trabalhar muito com mulher, todo mundo falar, e agora, quando vai vir, quando não vai vir. E eu fui vendo que talvez não fosse uma vontade, fosse mais realmente aquilo, né? Tipo aquele livro, né? Casei, agora tem que ter filho, agora tem que ter isso e aquilo. E que hoje em dia mudou muito, né, Nani, agora? Eu acho que a mulher, para ser uma mulher realizada, e ela não precisa ter filhos, né? Não é, eu acho que deixou de ser vou chamar até de obrigação, né? Isso é um pensamento muito antigo, né? E eu acho pode ser completa com outras coisas. Pode, você pode. E tudo bem quem acha que precisa, né? Porque tem gente que nasce para isso, né? Sim. Então, mas assim, seria o normal, né? As mulheres casarem e querer ter filhos. Hoje, o normal é não querer ter filhos. Hoje é o normal a pessoa não casar e querer ter filhos. Então, assim, tem tanta coisa, né? Hoje mudou muita coisa, mas eu acho que o importante é você o tempo todo tentar ser feliz da sua forma, do seu jeito de ser, né? Eu acho que isso é o principal. Me conta, você cruzou a linha de chegada de Tóquio. O que o futuro espera da Nani? Eu confesso que quando eu terminei a prova, eu já tinha outras provas em vista, né? Que seria pro ano, eu já tinha... Acho que quando eu voltei, já tinha inscrição para Nova York. Eu falei, vou tentar Nova York, mesmo com um problema, que, bom, é 1 milhão. A gente sempre pensou em fazer 2 maratonas por ano, né? Primeiro e segundo semestre. E aí eu comecei a pensar, chegando perto dos 40, eu falei, não, acho que agora uma por ano tá bom, porque o corpo começa a sentir, ainda mais a gente, quando quer performar sempre, é mais doído, é mais difícil, né? Mas aí eu confesso que eu fiquei com um pouco de medo, com um pouco de receio.
Porque não é normal, né? Muita gente vai colocando medo. Ah, o que você teve, você vai ter que esperar um tempo, você pelo menos um remédio. E eu tenho 6 meses de medicamento para tomar. Eu sei que treinar para uma maratona sub 3 horas, como eu falei, dói demais. Então, eu não sei se é um intuito. Talvez, quando eu for passando por essas etapas do tratamento, eu vá vendo que eu posso realmente... Porque tem que ir ganhando confiança de novo, né? Coisa que, querendo ou não, me foi tirada, né? Um pouco, né? Então, cada dia que eu treino, cada vez que eu consigo correr e eu vejo que eu posso, que eu tô bem, vai me dando mais confiança, né? Eu tenho uma maratona pro final do ano. As pessoas podem achar loucura, mas eu realmente já tenho uma prova. Agora, nesse resto de semestre, como eu tenho medicamento até agosto, eu tirei um pouco o pé. Eu adoro fazer prova. É onde eu realmente vejo que ali eu posso coisas... Não só pelo fato de eu querer ir para uma prova para performar, para ganhar a prova em si, né? Mas sim para ver que eu posso coisas difíceis, né? Uhum. Mas por enquanto, esse resto de semestre eu não tenho nada, mas pro segundo semestre eu já tenho prova. E eu acho que é isso que me mantém feliz, que me mantém motivada para continuar treinando. Não como meta só de fazer a prova, mas vou viajar com meu marido, a gente vai fazer uma tem coisa tanta coisa legal, boa, né? A gente vai conhecer um país diferente. E é isso. E tem coisas para um corredor que só uma linha de chegada que sabe marcar as batidas do nosso coração. Falar a verdade, né? Eu acho que nada como uma linha de chegada para você se sentir viva, Conhecer um lugar. e conhecer um lugar diferente, passear e se divertir. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Você sabe, né? Eu sei. Eu não sou uma pessoa muito legal para dar conselhos para não fazer uma maratona, porque eu também sou vai passear, vai se divertir, que isso é muito bom. E nem todo mundo sabe, mas como que o BNA entrou na sua vida? Você é uma convidada nossa, muito especial hoje, mas o BNA já tem uma história com você, né? Anterior. Conheci, se eu não me engano, foi em 2023. Na verdade, eu conheci o David em Chicago. A gente foi fazer a maratona. Eu não conversava muito com ele assim, mas a gente já acho que se seguia no Instagram e tal. E eu sabia que ele ia pra Chicago, ia estar lá. E Chicago pra mim foi péssimo. Foi uma prova que eu não gostei. Todo mundo fala, eu não gostei de Chicago. E o David gostou bastante. E eu acho que ele foi bem na prova. Ele até postou. E nisso eu dei parabéns. A gente começou a conversar mais. E eu acho que vocês estavam ficando mais fortes. Criaram uma camiseta, faziam treino na USP. Sim. E aí eu lembro que um dos treinos, o David falou que ia estar lá. E eu falei, eu quero uma camiseta. Aí ele falou, passa lá no treinão. E aí eu fui pra USP treinar, acabei passando, e aí treinei com vocês, ganhei a camiseta. E nisso eu fiquei conhecendo, comecei a ficar mais amiga. Não conhecia muito o Cessé, conhecia mais o David, né, de ficar trocando figurinhas de treino. Pra comprar, você vai, vou viajar pra lá, vou viajar pra cá. E aí nisso eu comecei alguns treinos, e a gente falou, a gente vai fazer uma maratona junto, que foi Valência. Foi 2023, né? Valência? Foi. Foi 23. Foi no começo... 24. 24? Começo de 24, não foi? Não, então... Valência. Foi a outra. Foi 23. Então eu conheci o David de vocês em 22. Que foi Valência Chicago. foi 23, no fim do ano. 22. Em outubro que eu conheci o David. A gente passou o ano conversando e a gente ficou sabendo que a gente tá na mesma prova. Foi Valência. E aí foi lá que a gente foi. A gente até marcou de correr juntos e tentar largar juntos. Mas... eu lembro que até meu marido falou, acompanhando, parecia que vocês estavam correndo juntos, mas o David estava de um lado, eu estava do outro. E ele conseguiu o sub-3 dele lá e eu consegui 3 e 3. E assim, que era a prova da minha vida, Valência, foi perfeita. E aí lá a gente ficou mais próximo. E passando nesse tempo, foi 24. 24, eu fui convidada para fazer parte do projeto de ir com um buraco no asfalto para Valência. Para Valência, Sevilha. E realmente foi demais, porque foi desafiador. Foi uma prova que eu fui machucada, mas eu acho que foi também uma das melhores provas que eu fiz até hoje. Porque eu fui uma Janaína ali que foi despretensiosa e consegui um tempo, eu fui a melhor brasileira da prova, né? Mulher brasileira. E foi assim, surreal. Tudo que a gente viveu, tudo que vocês proporcionaram, acho que para cada um, eu acho que tá gravado. Desde a viagem, a prova, o passeio depois, a convivência de uma semana, foi assim, espetacular. Acho que foi uma das melhores coisas. Até encontrei com o Thiago,
Eu fiz o cabelo dele antes dele ir pra prova. E ele ficou meio que perguntando as coisas. Eu falei, olha, só vai, Lizzy, porque foi uma das melhores coisas que me aconteceram até hoje. Eu tenho certeza que pra você também vai ser. E foi maravilhoso também com ele, né? Eu imagino. Foi uma viagem que também foi inesquecível pra gente. A gente tem uma pergunta que a gente tem feito para os nossos convidados, que é para você, o que é ser uma mulher no asfalto? Na vida, na corrida, o que é ser uma mulher no asfalto hoje? Nossa, eu acho que faz parte de mim, me torna o que eu sou hoje, assim. Me dá uma segurança. Quando eu vou nas minhas madrugadas pra rua, que eu olho pro chão e ali me vejo eu e Deus, eu falo, nossa, como eu sou abençoada, como que eu tenho que ser grata todo dia só pelo fato de eu estar respirando e estar podendo fazer isso, me torna uma pessoa muito forte. E eu consigo desenvolver isso dentro da minha casa, com meu marido, com o meu trabalho, com a minha família, com as minhas clientes. Eu acho que me torna uma pessoa melhor. O asfalto me dá isso, me dá esse poder de poder pensar que eu posso coisas difíceis e eu posso mostrar para as pessoas que elas também podem desenvolver isso no dia a dia em ser uma pessoa melhor. Bacana, é um momento só seu, né? Bom, Nani, eu queria te agradecer do fundo do meu coração Eu que te agradeço. por o seu tempo, por você ter vindo até aqui. Quero agradecer o futuro que nos proporcionou esse lugar aconchegante, né? E agradecer demais você estar aqui, te dar os parabéns, né? Espero que você contagie mais pessoas, que você possa levar essa sua perseverança, essa sua vontade para todas as mulheres que querem estar no asfalto e um dia chegar, né? Não digo sub-3, mas sei lá, atravessar uma linha de chegada e que já é muito, e se tornar corredor, uma atleta e maravilhosa igual você. Obrigada, viu? Obrigada. Para você, mulher que quer participar do Elas no Asfalto com a gente, vai ter um QR Code aqui embaixo. Se você tem alguém para indicar ou uma história para contar, entre em contato com a gente, que a gente vai ter um prazer enorme de te chamar para participar.